aí o que acontece, né? A gente estava falando sobre as características, a importância dos fungos, né? Eles são decompositores, decompõem a matéria orgânica. Por que eles são importantes para isso? Imagina todas as matérias orgânicas que tivessem no planeta Terra. Imagina que essas matérias orgânicas não fossem destruídas, não fossem transformadas. Como é que a gente ia viver num planeta onde a matéria orgânica, o lixo, entre aspas, né, não fosse transformado? Né? Ia ter um acúmulo de lixo e esse lixo ia acumular bactérias, é, animais, né, os insetos, ia acabar dando mais doença ainda para gente. Então os fungos vão lá, junto com as bactérias, que as bactérias também, algumas bactérias são decompositoras, vão lá e decompõem aquela matéria orgânica e retorna aquela matéria orgânica para o meio ambiente, tá? Porque os fungos e as bactérias eles têm essa importância também. Elas são decompositoras. O que são decompositoras? Elas transformam a matéria orgânica, né? Resto de cadáveres, resto de vegetais mortos, né? Que lá cai por algum motivo. Então elas vão decompor isso e essa matéria em decomposição vai voltar para o meio ambiente, lá para os seres produtores, lá para os vegetais. Então isso daí é um ciclo. Acontece um ciclo, tá? Eu tenho na cadeia alimentar, eu tenho os produtores, consumidores, né? No final lá eu tenho os seres decompositores, que são os fungos e as bactérias. Eles vão decompor aquele material todo ali e depois vai transformar em substâncias para o meio ambiente, para retornar para o meio ambiente. Então ele é super importante no meio ambiente por causa disso. Alimentação, né? Indústria alimentícia também. E ele aí que eu estava falando, ele produz remédio, né? O fungo, ele combate as infecções bacterianas. Ele é muito importante por causa disso, tá? O fungo, a penicilina, ela é extraída de um fungo, Penicillium, que combate as bactérias, que é um antibiótico que combate as bactérias. Então, ele tem muita importância na indústria farmacêutica, porque ele é um boom aí do descobrimento dos antibióticos na época, né? Na época, quem descobriu, né, estava pesquisando a respeito das bactérias e, de repente, ele viu que em algumas placas de cultivo de bactéria, as bactérias não cresciam. Crescia uma outra substância que ele não sabia o que era. Foi pesquisar, ele viu que era um fungo e justamente onde tinha aquele fungo as bactérias não cresciam. Aí foi utilizado, né, foi testado na indústria farmacêutica e foi criado o antibiótico, né, que é a penicilina, que combate os fungos, tá? Outra coisa importante no fungo, a reprodução do fungo. A gente tem dois tipos de reprodução, né? Assexuada e sexuada, né? A reprodução que eu coloquei ali no videozinho, reprodução assexuada por brotamento. E por que brotamento? O fungo, ele cria os brotinhos, ele tem o corpo do fungo, né? Assim, ele cria uns brotos, uns pedaços dele para fora, né? Uns brotinhos, como se fosse na planta, como se estivesse criando uns galhozinhos, né? E aqueles galhozinhos se desprendem do fungo, caem no substrato onde ele está morando, né? Vamos dizer assim, onde ele está ali, ficando ali, né? Lembrando que os fungos, eles habitam locais úmidos, né? E às vezes sem ter sol, né? Úmidos e mais escuros, né? Então, eles habitam esses lugares, tanto no meio ambiente quanto na nossa casa mesmo, que às vezes a gente tem aqueles bolores assim na parede, aquilo dali é proveniente de fungo, tá? Então, a reprodução dele, eles criam esses brotinhos, esses brotos, eles caem, né? Onde tem que cair, ou no chão, ou na parede, ou onde tiver, né? E formam um outro fungo, tá? O que a gente vê ali são vários fungos juntos. Se eu tirar umzinho dali, eu preciso do microscópio para poder avaliar. Fora isso,
ali eu vejo uma reunião de fungos, tá? Mas a gente vai continuar esse assunto já já, só um minuto.